O anime começa com o nosso protagonista Ikita sendo despertado por uma criatura com o nome de Kuzo, porque ele precisava embarcar no barco. Em paralelo, vemos também a Tori, que estava para fazer a mesma coisa, porque iria fazer a prova de oficiais de alta patente. Neste mundo, estava havendo uma guerra entre a República de Kyoka e o Império Kartavana, e por isso novos soldados estavam sendo mandados. Ikita começa a discutir com Yatori sobre como acreditavam que acabariam perdendo a guerra, porque a guarnição não era uma ameaça ofensiva, mas ainda assim estariam indo para a guerra, apesar daquela ser a última vez que Ikita desejasse ver a guerra. No barco, Yatori e Ikita conhecem Haroma e seu espírito de água Miru, que estava querendo se tornar uma médica. Outro personagem que também aparece é o Mateu, que tinha o espírito de vento Tsu, e eram conhecidos por todos ali. Apesar da grande parte das pessoas ali serem de famílias nobres ou patente militar, o protagonista é o único órfão cujo seu nome foi herdado de seu orfanato. Por último, mas não menos importante, temos Toruei e seu espírito do vento Safi. Yatori percebe que Toruei era justamente seu grande rival naquela prova, e se apresenta ao lado do seu espírito de fogo Shia. No meio da viagem, Yatori acaba encontrando uma garota de cabelos loiros, e eles estranham porque não deveria haver nenhum civil naquele navio, mas bem nesse momento as luzes se apagam e o navio começa a afundar, e descer num bote parecia absurdo porque estava tendo uma grande tempestade. A garota de cabelos loiros de antes acaba caindo na água, e Ikita usa seu espírito de luz para iluminar enquanto ele nadava para salvar a vida da garota. Quando a garota desperta, Yatori a cumprimenta como a terceira princesa Shamili, a tendo reconhecido por causa do seu anel do espírito da árvore eterna, e explica que todos eles entraram em um bote e se refugiaram em uma caverna durante a tempestade. Na floresta, Ikita e Toruei percebem que haviam ido parar no território da República de Kyoka, ou seja, em território inimigo. Shamili insiste que eles não poderiam ficar ali dentro do território e serem prisioneiros de guerra, o que acaba irritando o protagonista e ele age de forma desrespeitosa, até Yatori intervir e pedir desculpas por ele. Durante o tempo que ficaram ali na costa, Shamili fica querendo ajudar, mas acaba que nenhum deles aceita sua ajuda justamente por ser uma princesa, com exceção de Ikita, que mostra como poderia fazer uma cama de folhas, que na verdade era uma rede, e a deixa impressionada porque era bastante agradável. Nessa hora eles acabam vendo um dirigível, o que era perigoso porque precisavam se esconder para evitarem serem vistos pelo reconhecimento. No meio da noite, Shamili sai para usar o banheiro, e ela acaba sendo ouvida por alguém na floresta, e assim o grupo do protagonista se levanta para salvá-la, mas antes dela ser pega, Ikita serve como isca para chamar a atenção dos soldados. O protagonista finge na verdade ser um refugiado para comprar tempo antes do seu grupo de amigos conseguir derrotar os 3 soldados, e acaba que durante essa situação, Toruei acabou errando seu tiro de rifle, e ficou um pouco afetado por isso. Depois de derrubarem os inimigos, eles começam a pedir informações, mas o cara acaba morrendo. Nisso, Ikita pega as pedras espirituais dos espíritos que estavam com aqueles homens, e fala que prometeria entregar elas para a igreja, assim como deveriam sempre fazer. Depois desse momento, Toruei fica refletindo sobre como acabou errando seu tiro mesmo estando tão perto do seu alvo, e aí Yatori acaba elevando a moral dele. Ikita bola todo um plano usando seus amigos como refugiados e assim criando uma forma de negociar por uma maneira de poderem atravessar a fronteira, salvando assim suas vidas e a princesa, apesar de acabarem perdendo suas armas no processo. O tenente general Hazaf e alguns de seus homens recebem Shamili e o grupo do protagonista, felizes em ver que a garota estava em segurança, e graças aos atos dos protagonistas eles se tornaram um grupo de pessoas reconhecidas por suas ações. Um mês depois, enquanto estavam vivendo uma vida de luxo, eles acabam recebendo a notícia de que a guarnição leste e o general acabaram perdendo a batalha e o general Hazaf ainda acabou morrendo. Então vemos como antes o próprio Ikita tentou avisá-los de que aquela era uma batalha sem sentido e manipulada porque o imperador nunca pretendeu fazer eles lutarem de verdade, mas sim apenas se livrar de uma vez do leste. Depois de receberem aquela notícia, apesar do protagonista ainda estar frustrado porque heróis como aquele sempre morriam por excesso de trabalho, eles acabam recebendo audiência com o imperador. Nessa hora a princesa Shamili fala sobre como foram eles os responsáveis por salvar sua vida, e o imperador diz que iria garantir qualquer desejo que tivessem porque salvar a princesa era o mesmo que salvar o império, dando para eles o título de cavaleiros imperiais. Mas apesar disso, Ikita não ficou nem um pouco feliz pelo título de soldado que nunca poderia desobedecer às ordens do imperador, praticamente arruinando a vida pacífica que o Ikita queria. Ikita e Shamili começam a discutir no caminho e a princesa revela saber que o nome verdadeiro dele era Ikita Sankrei, filho do general Bada Sankrei, um dos melhores generais que foi preso e morto por desobedecer às ordens do império, e como a mãe dele foi convidada pelo imperador lascivo de Kyoka para fazer parte do seu harém, e então foi dada ao general Bada como recompensa por seus esforços, o que acaba deixando o protagonista com raiva ao ponto de ameaçar a vida da Shamili, mas obviamente Yatori intervém. Com isso, o grupo do protagonista finalmente poderia passar pelos exames e provas como soldados, assim como originalmente queriam, mas curiosamente a princesa Shamili aos seus 12 anos de idade decidiu participar também, apesar de para Yatori ser uma vida boa porque ela sempre quis aquilo. Ikita e
estava simplesmente entediado e frustrado porque sua vida virou de ponta cabeça e ele passou a viver algo que nunca quis. Mas apesar de tudo, ele era bem nas aulas teóricas e até impressionou Shamilly por saber tanto sobre táticas de guerra e ainda questionar isso abertamente durante a aula, o que deixou ela surpresa porque por fora ele parecia apenas um cara irritante que ficava pensando em mulheres o tempo todo. Durante as aulas, acabamos conhecendo o irmão de Toruei, Saris Hasla, que claramente não ia nem um pouco com a cara do seu irmão mais novo, ficando meio que zombando dele por ter atrapalhado e não merecer estar ali, pois ele era um grande covarde por não poder nem se aproximar direito dos inimigos. Nisso Ikita aparece para poder comprar briga com os caras e defender seus amigos, apesar de levar umas porradas de propósito do Saris Hasla. Logo a princesa Shamilly e Yatori aparecem porque percebem o comportamento violento dos caras e aquilo não era permitido, mas Yatori começa a derrubar um a um deles depois de dar desculpa de que era apenas uma disputa aprovada pelos soldados. No fim, o grupo de soldados recua, e apesar do Toruei ficar se sentindo um pouco culpado porque Ikita acabou levando as porradas para lhe defender, eles ficam de boa com a situação. 3 meses mais tarde, eles começam a ter um treinamento de pilotões e alguns dos protagonistas como Yatori, Toruei e Ikita se tornaram subtenentes do pilotão. O protagonista acaba conversando com uma garota chamada Suya, e olha só, o protagonista ainda teve a capacidade de pegar a mãe da Suya. No final isso acabou arruinando o relacionamento do Ikita com a subtenente Suya, mas meio que ele não ligava muito e ainda acompanhava os treinamentos normalmente. E eventualmente os 6 pilotões acabaram se dividindo em 2 para lutarem com munição de tinta. E claramente a separação foi feita com o intuito do Saris Hasla se vingar das ações do Ikita. Mas isso foi uma boa oportunidade, porque assim o protagonista decidiu apostar com Suya de que poderia fazer o pilotão deles vencer a disputa de batalhas de tinta como líder, e caso contrário apenas iria deixar as coisas na mão dela como ela quis desde o início. Basicamente, a batalha simulada entre os 2 pilotões foi apenas um momento perfeito para que o protagonista pudesse mostrar um pouco da sua genialidade como comandante e em campo de batalha, deixando até mesmo Saris Hasla surpreso, apesar de que a Tori, que estava na equipe adversária, não está realmente surpresa porque conhecia Ikita desde que eram crianças, e era justamente assim que ele sempre agia e até falou isso para a princesa Shamilly. Ikita usa a presença do rio para criar uma distração e separar os 2 esquadrões, para que assim o esquadrão da Yatori fosse para dentro da floresta, e o de Saris Hasla continuasse diante do rio. Era a oportunidade para poderem acabar com os soldados sem qualquer problema, mas ao mesmo tempo o protagonista decidiu criar uma ponte subaquática que apenas eles saberiam, e assim o inimigo não perceberia que na verdade aquele rio não estava dividindo ninguém quando partissem para cima de seus adversários com força total. Assim, eles se tornaram capazes de enfrentar o esquadrão do Saris Hasla, porque agora havia apenas 2 pilotões em seu grupo, e o do Ikita ainda tinha 3, e ainda por cima o grupo do Saris Hasla era incapaz de lidar com ataques surpresas, simplesmente virando uma bagunça. Apesar disso, quando Yatori aparece, Ikita manda todos recuarem, e mais uma vez Ikita foi capaz de prever as ações que seriam tomadas pelo Saris Hasla, e usa isso para fazer Toruei acertar seu próprio irmão à distância antes de partirem diretamente para a batalha outra vez. No fim, o protagonista foi realmente capaz de cumprir com suas palavras, e assim seu grupo venceu, e ainda por cima Ikita teve a proeza de lembrar dos nomes de alguns daqueles soldados, e acaba ganhando seu respeito por suas palavras, praticamente ficando popular depois de tudo com suas ações e palavras. Enquanto isso, um dos soldados acaba invadindo o campo de treinamento e distrai a princesa Shamilly para poder sequestrá-la, mas Yatori acaba percebendo e usa um de seus soldados para poder salvá-la. O capitão revela que ele na verdade, assim como alguns dos homens ali, eram antigos soldados daquele tenente general que acabou morrendo antes na guerra, e agora estavam ali visando a terceira princesa como forma de se vingarem pelo que aconteceu, porque o general morreu pela vida dela. Nisso o capitão consegue prender Yatori, mas antes de conseguir enforcá-la completamente, Toruei dá um headshot no capitão, libertando assim Yatori, que consegue começar uma matança cabulosa para cima dos outros homens que estavam ali, acabando com todos eles sozinha e deixando o mar de sangue para trás. Ikita e os outros aparecem e o protagonista compreende as razões das ações daqueles caras, apesar de achar que eles foram um pouco longe demais. No fim, acaba por ali aquela batalha simulada, mas Yatori ainda estava pensando na chacina que causou com suas próprias mãos, como se fosse uma verdadeira espada, mas sempre ficava aliviada porque sabia que se estivesse ao lado do Ikita, ela nunca se perderia por completo, e isso acontecia desde que eram jovens. No passado, Yatori e Ikita se conheceram quando ela começou a treinar com o pai dele, aprendendo também bastante sobre ciência com o mestre do protagonista, enquanto os dois ainda se tornavam mais próximos, passando algum tempo juntos e se divertindo. Basicamente, foi em um momento de complicações onde Ikita e Yatori ficaram presos dentro de uma cabana com vários lobos os atacando, que puderam ver as melhores partes um do outro, onde um era
imediatamente o outro a espada, prometendo ficarem lado a lado, porque assim sempre poderiam fazer qualquer coisa juntos. Apesar disso, Ikita acabou indo embora com seu mestre quando seu pai foi preso e executado, mas anos mais tarde eles acabaram se reencontrando. Alguns dias depois daquela batalha simulada, nossos protagonistas vão ser finalmente encaminhados para as frentes de batalhas de verdade, e agora todos eles começam a chegar nos postos para se tornarem verdadeiros oficiais depois de tanto tempo de treinamento, e cada um deles estava empolgado da sua própria forma. O comandante-geral recebe todos da nova unidade com um discurso em seu quartel, relembrando sobre como as coisas estavam ficando feias depois de tudo que aconteceu no leste, e com a morte de tantas pessoas desde aquela época. Depois desse discurso todo, o comandante no pilotão se apresenta pro Ikita como Senpa, explicando que se tornaria seu instrutor durante algum tempo, e estava curioso sobre ele desde o começo, porque era uma figura que se destacou bastante durante os tempos de treinamento, mas também porque ambos usavam espíritos de luz. No meio da conversa, do nada um cara chamado Deikon aparece para falar com Yatori, porque queria duelar com ela, e assim eles decidem batalhar simplesmente no meio das pessoas, sem qualquer problema. No final, Yatori acaba vencendo, mesmo usando apenas uma espada, apesar de usar duas espadas ser o estilo comum da sua família, e era justamente uma das melhores coisas, porque era uma honra repassada diretamente pelo imperador para as famílias mais nobres e militares como a de Yatori. Ela nem se moveu de onde estava para poder derrotar seu adversário com apenas uma espada na frente das outras pessoas. No dia seguinte, liderando um grupo de soldados, Senpa começa a explicar que o trabalho que eles fariam ali era basicamente manter um certo povo dentro das regras e das ordens, porque apesar de não serem soldados, ainda era um povo do Império, mas que de certa forma ainda causou alguns atritos e que precisavam mantê-los sob controle. Mas os soldados não entenderam direito porque eles ficaram caminhando umas 3 horas ao redor das montanhas no mesmo lugar, sem colocar nada em prática. E o Senpai explica que era justamente esse o ponto, porque eles apenas estavam ali para deixar evidente sua força militar para garantir a paz. E apesar disso, Ikita tinha faltado e ainda estava na base, onde acabou se intrometendo numa situação em que uma garota chamada Kana queria impedir um oficial de jogar fora alguns livros, e dentre eles estava o livro daquele doutor que também era o mestre do Ikita. Obviamente que o protagonistinha aparece para interferir na situação, revelando que na verdade o cara não pretendia jogar os livros fora, mas simplesmente usar eles para fazer uma fortuna, porque naqueles tempos os livros na verdade eram bastante raros e caros. Depois de mandar esse oficial embora jogando aranha venenosa na cara dele, simplesmente do nada, a Kana agradece a ajuda do protagonista e os dois começam a conversar sobre o livro do doutor. Os dois ficam conversando um pouco antes do comandante Senpa aparecer para querer colocar o Ikita em uma punição, porque ele pulou os exercícios do dia, mas o protagonista dá um jeito de escapar das mãos deles e começa a correr, até ele parar porque acabou vendo algo dentro de uma das celas que chamou sua atenção. Galera, o que será que tem dentro daquela cela que fez o nosso protagonistinha ficar surpreso? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!